Opa, e aí? Acabando aqui de arrumar as coisas pra gente poder fazer essa discussão aqui, fixando também comentário. Discutir um pouco sobre esses impactos, né, sobre políticos do coronavírus, tudo bem de uma hora para outra quase, né? Cabe o expediente do trabalho e decidi fazer pra gente poder discutir, porque muito tem sido dito, né? E é aquilo, né? A quantidade de informação não necessariamente se torna conhecimento, né? A gente precisa de poder articular algumas ideias, poder aparar algumas arestas de fato para a gente conseguir fechar o que vai ser a nossa percepção sobre determinado assunto. E acho que surge também como um compromisso que muitos colegas, tanto de ciências urbanas quanto de ciências biológicas, tem feito bastante de poder elucidar algumas questões relacionadas ao coronavírus e os impactos que eles estão tendo na sociedade brasileira, assim. E tá dando pra escutar direitinho? Tá bacana? Tá dando isso? Vocês me respondem, por favor, só pra saber se tá dando pra escutar, porque às vezes o celular dá um problema, né? Aí, só falar um ok, então tá bom. Minha irmã tá aqui do lado também, ela vai me ajudar um pouco a conduzir essa conversa toda. E um dos pontos que eu acho que é importante a gente começar pensando em relação ao coronavírus é pensar na sociedade que a gente tá, né? Um amigo meu, professor lá da UFG, Universidade Federal de Goiás, o Rafael Bittencourt, ele publicou um texto que saiu lá no portal da UFG, falando que o coronavírus tem uma relação muito forte com o que a gente chama de ordem internacional liberal. E o que é essa ordem internacional liberal e por que isso às vezes pode até assustar quando a gente escuta a primeira vez, assim? Ordem internacional liberal é basicamente a forma como é possível entender o mundo pelo prisma da literatura das relações internacionais. E ele lembra, né, que na época da Guerra Fria a gente tinha muito aquele dilema do capitalismo contra o socialismo, né, o comunismo representado por Estados Unidos e União Soviética. Só que depois que acabou a Guerra Fria, a gente passou a viver no mundo da ordem internacional liberal, uma ordem internacional em que 3 grandes instituições passaram a prevalecer, que é o capitalismo, que é também a instituição do liberalismo e a instituição da democracia. E isso tudo se torna evidência com o coronavírus e toca diretamente a vida de cada um de nós. Se a gente pegar um dos autores da sociologia, o Ulrich Beck, ele vai fazer, num dos estudos dele, um texto que ele chama de modernidade reflexiva ali. Ele vai falar que dentro de um sistema capitalista, qualquer sistema capitalista, existem os famosos riscos, né? É como se existissem determinadas coisas que estão dentro da sociedade, que contemplam de uma maneira muito tranquila, mas tem algumas coisas que ficam de fora. A gente tem que saber o que existe de risco quando a gente está pensando em uma sociedade capitalista. Quando a gente pensa no desenho urbanístico de Belo Horizonte, a gente consegue entender muito o que são esses riscos. A gente tem aquele desenho ali da Avenida do Contorno e tudo que tá ali dentro funciona muito bem, transporte funciona muito bem. E tudo que tá de fora começa a sofrer. Basicamente, o que está acontecendo agora com o coronavírus é muito parecido. Tudo que tem a ver com o que é periferia no nosso mundo, tudo que tem a ver com vulnerabilidade na nossa sociedade começa a aparecer como um fator preocupante. E isso a gente encontra também o caso do Brasil. Porque se a gente está vivendo uma sociedade capitalista em que o centro desse capitalismo, as coisas normalmente funcionam, e no centro tá dando tudo errado, né? Que é o caso da Itália, que é o caso da França, que é o caso também do Reino Unido, através dessa contaminação em massa, o que será que vai acontecer quando chegar nas periferias do mundo? E as periferias do mundo, nesse caso, é pensar no nosso próprio Brasil, é pensar na América Latina, é pensar em África, é pensar em Ásia. E como que a gente pode fazer uma reflexão dentro disso? Se agora a gente está tendo mais ou menos um número de 700 mortes por dia na Itália, a gente sabe que se esse vírus chegar de forma mais forte na África, o impacto tende a ser muito maior, porque na África subsaariana
cerca de 63% da população não tem condições de fazer a higiene mais básica, que é lavar as mãos. A gente está entrando agora numa disputa pelo álcool gel, né? Aqui no Brasil. A gente fica fazendo essas campanhas para que as pessoas não consumam álcool gel desnecessariamente e comprem para estocar. Mas na África, 63% da população África subsaariana não tem as condições mais mínimas de poder lavar as mãos. E isso toca também a questão do Brasil. Por que isso vai tocar também a questão do Brasil? Porque, de novo, se lá na Itália, que tem um sistema de proteção social que é muito melhor, um sistema também um sistema de saneamento básico que é muito melhor, que tem acesso um acesso à saúde que é muito melhor, apesar de não ser universal assim como o SUS, a gente tem que pensar como que isso vai refletir aqui no Brasil, que tem adensamento domiciliar, que sofre com déficit habitacional, que a maior parte das casas moram também os avós, moram também os avós. A gente tem que pensar que essas crianças que o presidente, né, que o presidente Bolsonaro fala que elas podem ir para a escola, na hora que elas retornarem, elas, na maior parte dos lares brasileiros, vai voltar para uma casa que tem também o avô, que tem também as avós, assim. Peguei também umas estatísticas, né? No Brasil a gente tem cerca de 28 milhões de idosos, 12 milhões de diabéticos, 1,3 milhões de portadores de câncer. E tudo isso são questões que a gente tem que ficar muito atento, assim. A gente tem que ficar muito atento, porque se a gente permitir que esse vírus espalhe, essa população tende a ser tocada de maneira muito forte. E como que a gente pode impedir, né? A gente está escutando o tempo todo sobre lockdown, a gente está escutando o tempo todo sobre isolamento, de onde que vem essa discussão? A ideia de lockdown, ela surgiu principalmente quando um empresário grande, o fundador da Easy Taxi, assim, ele é fundador da Easy Taxi, o Thales Gomes, ele veio falar de lockdown vertical, que é possível que o Brasil opere com um lockdown vertical, um isolamento vertical. O que é esse isolamento vertical? É um isolamento que vai prezar principalmente pelos chamados grupos de risco. E o que tem de verdade, o que tem de mentira nessa ideia de lockdown vertical? O principal em relação ao lockdown vertical é que tem algumas questões que não estão sendo contempladas, assim. Eu até cheguei a anotar algumas coisas, assim. É que o lockdown vertical, primeiro ponto, se ainda não está numa contaminação em massa, então é possível sim ter um lockdown vertical. Só que precisa de ter testes em massa. E o Brasil já mostrou que não tem como ter testes em massa. Inclusive, surgem constantemente suspeitas de que no Brasil não está rolando tanto teste assim quanto era para tá acontecendo. Assim. E isso alarma, né? Isso alarma, porque se a gente tem um processo de subnotificação, a gente dá vazão para discursos que podem levar a vários comportamentos perigosos. Assim, quando o Bolsonaro falou que as crianças poderiam voltar para as escolas, começou a ter uma movimentação muito maior em torno de comerciantes querendo voltar às atividades, chegando ao ponto de hoje, aqui em Belo Horizonte, ter tido uma manifestação em frente à prefeitura pedindo para que as atividades todas se retornem regularmente. E olha o quanto que isso pode ser perigoso. A gente tem aí um prefeito, né, que é o Alexandre Calil, que ele está conseguindo... Eu até quero falar disso depois. Ele está conseguindo se movimentar de maneira muito efusiva em relação às recomendações da OMS, da gente não adotar esse lockdown, que seria um lockdown vertical, que é só de público de risco, mas sim um lockdown, um isolamento, que é um isolamento horizontal. O que é esse isolamento horizontal? Isolamento horizontal porque, de fato, ele vai pegar todo mundo. Vai pegar esse isolamento todo mundo igual, que está acontecendo em grande parte do Brasil. A maior parte do Brasil está com as atividades paradas, no sentido das capitais, né? Está com as atividades paradas. O governador do estado do Rio também, até o Witzel, né? E acho que é incrível a gente pensar o quanto que até as pessoas que a gente talvez mais repudia politicamente estão tendo mais sensatez que o presidente. Assim. Isso assusta. Isso assusta, porque a gente vê o Witzel seguindo também as recomendações da OMS, vê também o Dória fazendo isso. E enquanto isso o presidente ele reafirma a necessidade
de voltar o comércio. Em Minas Gerais a gente também tá todo mundo a gente tá todo mundo parado, menos, né, claro, nas cidades mais periféricas, e isso aí mais uma vez, né, reafirmando essa necessidade do lockdown ser horizontal, assim. Fazendo outro panorama ao redor do mundo, tô pegando aqui uns outros dados, né? Itália tá com lockdown horizontal, França horizontal, Reino Unido estava com lockdown vertical, passou a adotar esse lockdown horizontal também. E na América, Venezuela também tá parada, Argentina, Bolívia, Colômbia. Os Estados Unidos ele fica ali flertando sempre com liberar novamente as atividades, principalmente a partir da Páscoa, mas ao mesmo tempo os números estão crescendo lá. E se os números estão crescendo lá, a população urge também por posicionamentos que sejam de fato para adotar esse lockdown, que é o lockdown horizontal. E o que a gente repara em relação ao mundo? Teve uma reunião do G20, né, que são os 20 países mais ricos do mundo, o Brasil está entre eles, e nele o Bolsonaro, ele mais uma vez o Bolsonaro ele quis reafirmar a necessidade de investir em tanto no lockdown vertical quanto em soluções científicas que de fato ainda não são científicas, né? E aí ele foi falar que tem que investir agora esqueci o nome daquela substância, que inclusive foi totalmente responsável, fez com que houvesse uma busca nas farmácias por ter reserva também daqueles suprimentos. E mais uma vez a gente vê a responsabilidade do presidente. Mas ao redor do mundo a gente vê o principal o quê? O poder da solidariedade global. O que seria esse poder da solidariedade global? É que isso, a Ana lembrou aqui muito bem, que é a cloroquina. Obrigado, Ana. A Ana é doutoranda em biologia e ela me orienta muito, assim, me munindo de informações em relação a tudo isso. É importante que a gente busque sempre dados científicos, cada vez mais. Inclusive, a Ana mesmo compartilhou uns estudos do Banco Central Americano, não, o Fed, que ele fez uma análise a partir da gripe espanhola no início do século XX, falando que aqueles contextos que mais pararam as atividades foram que teve a maior normalização após passar a gripe espanhola, que dizimou cerca de 50 milhões assim, de pessoas por todo o mundo. Isso é assustador. E nesse poder da solidariedade global que eu falava antes, a gente vê muito isso através de um direcionamento da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí eu até conversei com um colega meu, ele falou, pô, João, você que estudou relações internacionais, me fala qual que é o poder da OMS em relação a isso, né? Ela poderia, de alguma maneira, sancionar o Brasil, se o Brasil fugisse totalmente das recomendações que os outros países também estão prezando por elas. Então é importante que a gente saiba que uma organização internacional ela tem um poder muito grande de organizar informações, porque a partir do momento em que você organiza as informações, você consegue transformá-la em conhecimento, e quando ela se torna conhecimento, ela pode ser replicada para outros contextos, ou seja, existe a possibilidade de uma concentração de conhecimento muito grande a partir das organizações internacionais, e permite que essa concentração consiga munir os outros países também de alternativas mais seguras para poder construir as políticas públicas. Algo que se preza muito em contextos governamentais, cada vez mais, é que políticas sejam feitas baseadas em evidências. E quais são essas evidências? As evidências são evidências científicas da possibilidade daquela política que está sendo formulada conseguir ter alguma efetividade em relação ao público. Ou seja, não adianta que simplesmente um governador pense, vou seguir determinado curso econômico ou determinado curso no sentido da saúde pública. Não, é importante que tenha evidências da possível efetividade daquela ação que está sendo tomada. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, consegue prover isso muito. E em segundo lugar, assim, a OMS consegue também fazer um exercício de fixar os significados. O que significa fixar os significados? A partir do momento em que a OMS
consegue declarar o que é uma pandemia através de um significado específico e falar que o mundo está num processo de emergência de saúde pública internacional, que é o nível máximo de alerta da OMS, significa que aquele conceito, que aquele significado, ele ganha uma reverberação social muito grande, social e internacional, porque aqueles países que são signatários da OMS, principalmente fazendo parte do sistema ONU, eles passam a adotar aquilo como minimamente um prisma orientador para suas ações. Ou seja, é muito difícil que o Brasil tome um curso de ação que seja totalmente irracional. Assim. É muito difícil que o Brasil não adote nem mais o lockdown vertical, por exemplo. Porque isso fugiria muito da OMS. A OMS não poderia sancionar o Brasil no sentido de multa. Porque essa não é uma prerrogativa da Organização Internacional OMS. A ONU também não poderia mandar suas tropas para o Brasil, porque o Brasil estaria fugindo disso. Não é uma prerrogativa. Só que existe um poder de constrangimento internacional, né, muito grande, que é um risco moral muito grande, que o Brasil tem de fugir das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar sobre o presidente que a gente tem, né? Que é o presidente Jair Bolsonaro, que ele de fato não se importa com o risco moral de vários dos atos dele. Pensar que lá na Assembleia Geral da ONU, que o Brasil, historicamente, desde 1945, Oswaldo Aranha é o primeiro a discursar, né? Vão todos os presidentes discursar. E o Brasil é o primeiro. O presidente ele vai falar sobre ideologia de gênero. Então, a questão do risco moral em relação ao presidente Jair Bolsonaro é algo que impacta um pouco menos. E é aquilo, na terra do Brasil, aqui no nosso país em desenvolvimento, né, não um país desenvolvido, até o nosso extremo é pior, né? Porque as ações do Bolsonaro estão muito piores que as ações do Donald Trump. E também pensando sobre essa estratégia do Bolsonaro, eu acho que tem um fato fundamental aí da gente pensar na estratégia político-narrativa que o presidente Jair Bolsonaro buscou adotar e que nos assusta de maneira muito forte. E nos assusta forte que não é à toa. É porque a gente sabe dos impactos que os pronunciamentos dele têm. E um dos pronunciamentos dele, que foi o último, foi quando ele foi trazer de novo aquela ideia de gripezinha e falar da necessidade de voltar aos comércios e que as crianças possam voltar para a escola, que 90% do país não seria infectado pelo coronavírus, o que já é uma mentira. E lembrar também que 10-20% do país são cerca de 20 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Só que a estratégia política do Bolsonaro, quando a gente vai fazer qualquer análise de estratégia político-narrativa, isso é importante que a gente tenha na nossa cabeça para a gente sofrer menos. Eu estava conversando com o Thales, que é um amigo meu, que é doutorando em ciência política do FMG, e falou, não, eu tô ficando muito abalado com isso tudo que o Bolsonaro tá falando. Eu falei, não é para menos que a gente sabe o impacto, mas a gente tem que entender a estratégia político-narrativa dele. Quando você vai criar uma estratégia político-narrativa, você tem que saber para quem que você está falando. E o Bolsonaro ele tinha duas opções. Ele poderia falar para a sociedade brasileira como um todo, ou ele poderia fazer o que ele tem feito na maior parte do governo dele, que é falar para os eleitores. E quando eu digo falar para os eleitores, ele não está falando com a maior parte de nós, que é classe média alta, que está aqui principalmente no Instagram, que está aqui compartilhando informações importantíssimas sobre os cuidados com o coronavírus, sobre os impactos sociais, os impactos biológicos do coronavírus. Não é a gente que consegue discutir sobre necropolítica. É a maior parte das vezes o típico tiozão do Zap. O típico tiozão do Zap. Aquela típica pessoa que vai ficar mandando mensagem lá no grupo do WhatsApp, enchendo o grupo da família, falando, olha gente, a gente precisa de voltar ao comércio. Olha gente, a gente precisa de apoiar de fato o que o nosso presidente está falando, que ele está sendo atacado. E como que essas pessoas sabem que ele está sendo atacado? Porque o presidente falou. Assim como na própria campanha presidencial dele, o presidente falou que ele está sendo atacado pela universidade, que é o antro da esquerda e da balbúrdia. 2.
pela mídia. E por que pela mídia? Porque a mídia está veiculando constantemente orientações baseadas em evidências científicas. A mídia está constantemente seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, que o Bolsonaro quer contradizer. Então ele vai falar que está sendo atacado pela mídia, assim como ele fez durante toda a sua campanha. É essencial a gente colocar isso na nossa cabeça, assim, porque a gente tem um aliado muito grande nesse momento, que é a grande mídia. No caso, a Rede Globo aparece como um aliado muito grande, pela forma como está disseminando informação. E por um outro fato que é essencial, saiu uma reportagem de que as grandes mídias, né, elas estão se tornando a principal fonte de informação em relação ao coronavírus. Ou seja, a mídia que estava sendo muito desacreditada, principalmente ali desde 2018 com a eleição, a mídia vai ganhando protagonismo no sentido de credibilidade. E por isso o Bolsonaro atacou a mídia no seu discurso, quando ele mandou as crianças voltarem para a escola. Não foi à toa. O Bolsonaro, escolheu para quem estava falando, que eram os eleitores dele. 2, ele apontou que ele estava sendo atacado. E, claro, ele não falou, essa grande mídia está simplesmente atrapalhando e está me atacando. Não, ele está falando que a mídia está fazendo alarde, a mídia está fazendo histeria. E quando ele fala que a mídia está fazendo histeria, as pessoas se conectam àquela mesma mídia que dissemina informação sobre ideologia de gênero, segundo ele. É a mesma mídia que apoia o PT e o Lula, segundo ele. A gente precisa de lembrar nesse momento que lá na eleição de 2018, a Globo estava sendo colocada como um grande aliado do PT. Gente, a Globo como aliado do PT. A Veja como aliado do PT. Estoé como aliado do PT. E isso é assustador, principalmente para quem sabe sobre política, para quem busca interessar sobre sociologia. E é importante a gente saber esses dois fatos, assim. Bolsonaro buscou falar naquele discurso pro eleitorado dele. E nos dias seguintes eu recebi várias mensagens de pessoas que são empáticas ao Bolsonaro falando disso. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro movimento que é essencial, muito essencial, vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas que é muito essencial, esse movimento do panelaço. Porque bateu, gente. O arrependimento tá batendo. É muita gente que tá vendo que errou. Muita gente que tá percebendo o quanto que vacilou aí na hora de votar. E a gente, que não votou no Bolsonaro, a gente ri, né? A gente ri dessa situação. Só que ao mesmo tempo a gente vê um monte de gente que continua defendendo Bolsonaro. E é aquilo, quanto mais você fala, mais a pessoa se irrita e mais ela fica arraigada ao seu amor ao Bolsonaro. E por que isso acontece? Não é à toa. A psicologia tem um conceito que se chama de reatância, acho que reatância psicológica. E esse conceito é daquilo de que a pessoa ela não vai querer se mostrar errada. Sabe quando você tenta constranger uma pessoa? Aquelas discussões que a gente tinha na época de eleição, tipo assim, esse presidente seu, assim, tá se contradizendo, esse presidente seu aí que você tá tentando votar, ele tá fazendo tal coisa. Toda vez que a gente faz isso, a gente provoca na pessoa, no caso o eleitor Bolsonaro, esse princípio da reatância psicológica, que a pessoa ela vai se defender, a pessoa de fato fica na defensiva, ela vai buscar proteger a honra dela ali. E quando o Bolsonaro consegue fazer um discurso em que ele consegue evocar na pessoa o orgulho de ter as opiniões que ela tem, porque é isso, gente, o Bolsonaro, querendo ou não, ele é presidente. Por mais que a gente ache a pior coisa do mundo, ele é presidente. E para aquela pessoa que votou nele, enxergar ele ali fazendo um pronunciamento presidencial, mostrando quem são os vilões, mostrando quem são os errados, é muito forte. E por isso que ele ainda consegue causar esses comportamentos, que são comportamentos de manada e que de fato conseguem fugir de evidências científicas e ainda assim ter algum sentido assim, para as pessoas. Assim.
Só que ao Bolsonaro fazer esse ato de evocar o isolamento horizontal, esse vertical, e buscar de novo esse lockdown vertical, ele vai replicar uma ação que foi feita lá na Itália em meados do início do mês de fevereiro, assim, do início para metade do mês de fevereiro. Como o coronavírus já estava espalhando bastante pela Itália, mas tinha começado a ser contido, a Itália viu que estava perdendo fluxo de turista. E muitas cidades, muitos municípios, muitos desses municípios dependem do turismo, dependem economicamente do turismo. E estava perdendo isso, porque as pessoas estavam com medo de se aglomerar. Apesar de que as atividades se mantivessem regulares, assim, as pessoas estavam com medo de se aglomerar. E aí fizeram um período curto de lockdown horizontal, de isolamento horizontal, e quando os números começaram a melhorar, tal qual está acontecendo no Brasil, eles flexibilizaram. Eles fizeram a opção de flexibilizar. E quando eles fizeram a opção de flexibilizar, a gente já sabe o resultado. Quando eles fizeram a opção de fazer menos teste, fazer teste só para quem já estava totalmente sintomático, a gente já sabe qual foi o resultado e qual está sendo o resultado, que está sendo tão difícil de conter. Por isso que é extremamente arriscado quando o Bolsonaro ele faz essa opção de pedir pelo lockdown vertical. E é por isso que é tão arriscado quando as medidas do governo vão sempre contra outras iniciativas como a renda mínima. É claro que agora passou lá na Câmara, tem que passar no Senado agora, passou na Câmara a ideia da renda mínima de cerca de 600, né, de 600 reais. Mas que antes era de 200. Aí a oposição pediu lá para 1.000 reais. E é claro que houve um equilíbrio nisso tudo. Isso é um processo clássico de barganha política. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tudo, claro, tem seus impactos. Mas é isso, a gente tem que saber o que a gente vai priorizar. Vai priorizar a economia, vai priorizar vidas. E são os nossos representantes que estão buscando fazer isso. E falando sobre representantes, eu acho que é essencial a gente tocar nesse ponto. Toda vez que existem uns momentos políticos como esse, principalmente que dividem opiniões, a gente vive um momento político chamado janela de oportunidade. O que são janelas de oportunidade? São quando existem algumas coisas que fogem da normalidade, que podem provocar que sejam colocadas em pautas determinadas agendas políticas. O Brasil tem política de transferência de renda, que é a mais exitosa do mundo, que é a Bolsa Família, que é case de sucesso global, que é replicado em diversos países. Só que a gente conseguiu começar a pautar a ideia de renda mínima. Não só a gente, como vários outros países do mundo. Angela Merkel, ela teve um pronunciamento dela que ela trouxe isso em relação ao coronavírus. Falou, eu vou te dar dinheiro para você ficar dentro de casa. Eu vou te dar dinheiro para você ficar em casa. Olha a loucura disso. Simplesmente porque é necessário. Simplesmente porque, por mais que a Alemanha não esteja como a Itália, sabe-se das evidências da possibilidade de uma contaminação em massa, e contaminação em massa com coronavírus, que mata com velocidade. É um índice de mortalidade altíssimo. E a gente está pautando a renda mínima, igual a Alemanha. Só que existem umas outras janelas de oportunidade e que eu acho que é essencial ver. Quem é de Belo Horizonte está vendo. Mais ou menos na terça-feira da semana passada, o Calil fez seu primeiro pronunciamento mais efusivo em relação ao coronavírus, em que ele apareceu, fez a live dele lá, e na live dele ele se manifestou de forma bastante forte em relação à necessidade do interrompimento dos serviços, a necessidade também de ter as boas práticas, de utilizar álcool, de se lavar as mãos. E a partir disso ele passou a cobrar também o governador de Minas Gerais, o governador Romeu Zema.
E passou a colocar também que o Zema estava sendo muito inerte em relação à situação, que não estava tomando partido de fato de uma agenda que era para ser uma agenda prioritária. Isso, sem dúvidas, é importante, pensando nesse âmbito da estratégia político-narrativa, a gente saber que é uma janela de oportunidade política para o prefeito Alexandre Calil poder se reeleger no final do ano. Mas pelo menos é uma janela de oportunidade que ele está aproveitando pelo bem da saúde pública, né? E quem está fazendo isso também é lá em São Paulo, o governador Dória, que ele está confrontando diretamente o Bolsonaro, constantemente, buscando constranger o Bolsonaro. Pensando num jogo político, é uma jogada meio certa assim, do Dória, porque o Dória, quando ele faz isso, ele não consegue nem tocar eleitores do PT, né? Nem conseguem tocar eleitores do Bolsonaro. Ele tenta ali ganhar o centrão de alguma maneira, mas não consegue tocar nem o PT, nem o Bolsonaro, assim. E acho que a gente entender esse contexto que a gente tá, que é um contexto de anormalidade, né, na política, vai ser importante pra gente entender o que vai acontecer lá no mês de outubro, no mês de novembro, quando forem as eleições, né? Também eu tava conversando, me perguntaram sobre as questões de eleição. Será que as eleições podem passar para o próximo ano? O que será que pode acontecer? Então, todo mundo fala que é muito cedo para a gente ainda tocar nessa ideia de suspensão das eleições desse ano. Principalmente, até porque nem nos Estados Unidos, que as eleições são antes, né, do Brasil, as eleições presidenciais, no caso, são antes das eleições municipais aqui no Brasil, tá se pautando isso. E por que não está se pautando isso? Não está se pautando isso porque nem nos momentos mais críticos, nem na crise de 29, nem nas épocas mais críticas lá dos Estados Unidos, foi suspensa a eleição passada dela de um ano para o outro. Então, para o Brasil ainda não entra essa expectativa. Vou ler alguns comentários aqui. Que a Jaque colocou, que eu tenho uma certeza, o brasileiro não passa fome, tem acompanhado vários grupos onde os pequenos autônomos estão se reinventando e pessoas ajudando quem está precisando por falta de trabalho. Acho que é importante a gente ter uma ponderação, assim, de que sim, existe a fome no Brasil. Existe muito a fome no Brasil, né? Se a gente pegar ali mais ou menos o CadÚnico, né, que é a base onde está a população mais vulnerável, a população mais pobre do Brasil, e que é importante a gente estar sempre atento a essa base, né, quando a gente está discutindo principalmente sobre políticas que buscam prestar uma assistência à população mais vulnerável, políticas como Bolsa Família, os públicos priorizados de saúde na escola, públicos focalizados de várias outras políticas públicas, a gente saber que existe uma grande parte da população brasileira que está aí vivendo com a per capita de R$80, né? Que isso é assustador. Isso é assustador. A gente pensar R$200 por mês para uma família de 4, 5 pessoas. E que isso acontece em Belo Horizonte, isso acontece nas grandes cidades. Que a gente tem que ficar atento a isso. E por isso, quando a gente vai pensar em outras dimensões de vulnerabilidade, porque uma pessoa que tem essa condição econômico-financeira, ela vai ser atravessada por outros tipos de vulnerabilidade, né? Porque a pobreza é um fenômeno que é multidimensional e toca não só a questão financeira, mas toca também as desigualdades, toca também o déficit habitacional. E que o acesso à saúde pública é exatamente esse ponto do déficit habitacional que eu estou querendo trazer, né? Que a gente pensar nas comunidades, nas vilas e favelas que tem por todo o Brasil, a contaminação ali chega a ser em massa. No início da discussão maior sobre o coronavírus aqui no Brasil, semana passada, a gente estava pautando muito, esse negócio aí de home office é privilégio. A maior parte da população brasileira não tem condições de fazer o home office. E de fato, a maior parte da população brasileira não tem condições de fazer home office. Home office é direito do trabalhador. Aí não se enquadra como privilégio, é um acesso a direitos básicos. É diferente. É sutil, mas é diferente.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a realidade do Brasil é de déficit habitacional, que é o não acesso ao saneamento, que é o não acesso às condições básicas de higiene, que é o adensamento domiciliar, né? Que são vários adensamento domiciliar, esse fenômeno de ter várias pessoas no mesmo cômodo. Residências com 10 pessoas em 2, 3 cômodos. Ou até realidades muito piores. É só a gente pensar qualquer foto, né, de vila de favela, as fotos emblemáticas da favela da Rocinha, do aglomerado da Serra e de várias outras localidades, de comunidades periferias do Brasil. E a gente está falando de um vírus, a gente está falando de algo que passa por um contato. E a gente tem que ser atento a isso. Mas olhando aqui algumas outras manifestações, vai falando aí, pessoal, coisas que vocês viram, até coisa que talvez eu tenha eventualmente me equivocado, pode colocar aí que eu tô lendo. Que é o Bolsonaro brigou real com o Dória, acusando ele de usar a imagem. De fato, teve uma briga gigante, foi uma reunião que teve à distância, né, que ninguém quer ficar perto da equipe do Bolsonaro, mas teve uma reunião à distância com todos os governadores, e o Dória se posicionou de maneira bastante firme, né, em relação ao Bolsonaro. E aqui, ó, Marcelino, aqui meu tio. Quando se abrem as portas do medo, bruxas, vampiros, fantasmas da vida. Abraço a paz, me leva a beleza, purificar a alma é a saída. Isso aí. Isso aí. Live esclarecedora, muito obrigado. Por favor, vai, ajude a equipe de Bolsonaro. O Bozo precisa de pessoas capacitadas ao lado dele. Isso aí é complicado. Existe principalmente uma dificuldade considerando que a maior parte da equipe do Bolsonaro não tem tanta qualificação técnica. Até o Mandetta, não sei, o secretário de saúde do Bolsonaro, ele tem um passado que eu tava vendo aqui. Saiu uma reportagem hoje falando que ele tem um passado que é muito mais político, né, do que científico. Claro, não duvidando da competência técnica científica dele enquanto médico e tudo mais, mas ele sempre teve uma representação muito mais política pelos cargos que ele assumiu na sua trajetória e etc, né? E em relação a isso também, né, sobre a equipe do Bolsonaro, uma coisa que chamou bastante atenção é a questão da equipe de comunicação do Bolsonaro. Claro que ele optou por falar para quem votou nele, que é quem? O tiozão do Zap. Só que ao mesmo tempo, isso é muito interessante, só que ao mesmo tempo teve um erro brusco ali. Um erro muito grande mesmo, que foi quando ele tocou no ponto das escolas. Se o Bolsonaro tivesse mantido simplesmente falando que a gente tem que voltar a ter o comércio, teria muito menos repercussão do que ele falou. Ele tocou em algo que é muito caro para nós, principalmente para nós, oposição, que é escola, que é criança, que são aqueles fatores-chave que mais tocam a gente, que mais mobilizam a gente. E quando ele diz que criança pode se infectar por um vírus que está matando milhares de pessoas por todo mundo, aí toca a gente, mobiliza, faz a gente tomar uma ação. Lá a neurociência vai chamar isso muito dos acionadores mentais, né? Tem um acionador mental da urgência, né? O gatilho mental da urgência. E esse gatilho mental da urgência faz a gente agir. Na hora que a gente escuta que ele libera para as crianças, a gente age. A gente se manifesta nas redes sociais. E pensando em estratégia político-narrativa, é um erro muito grande da própria equipe do Bolsonaro. Segundo ele, foi ele mesmo que escreveu. Nem foi ele, nem foi o filho dele, nem foi o resto dos apoiadores dele. Foi ele, porque ele, segundo ele tem a independência dele para fazer tudo. E é importante a gente ver também no sentido do oratório, né? A Lívia Horta estava até presente aqui na live, ela é professora de oratória, muito boa. O vídeo do pronunciamento do Bolsonaro, ele é lotado de cortes. Lotado. Com certeza deu pra ver que ele não estava tranquilo. São várias tomadas, né? Ele lendo ali no teleprompter, né? Que é aquele negócio que fica passando texto. E lotado de cortes o vídeo.
vídeo que foi pro ar, né? Porque é natural, considerando a situação pela qual ele tá falando, né? Mas saber também, né? Dessa questão toda, assim. Ana falando que o ministro da Saúde está salvando, que ele só publica em revista de impacto altíssimo. Acho que é ele que está segurando a onda. De fato, os pronunciamentos dele estão sendo muito pertinentes mesmo. A Natália Antonieta, Natália é analista internacional também. João, num cenário que a política está muito ligada com as igrejas, como você vê o impacto desse discurso de grandes líderes religiosos incentivando a aglomeração, desmerecendo o vírus, junto com essa liberação do Bolsonaro? Então, muito importante falar sobre o papel das igrejas nisso, né? Claro que essa live está sendo muito geral, né? Estou trazendo vários públicos, falei tanto das organizações internacionais quanto dos outros países do mundo, sobre estratégia político-narrativa, e agora a gente entrando mais ou menos nesse aspecto da sociologia da religião, né? E que é de se pensar que o Bolsonaro ele tem um apoio muito grande, principalmente das comunidades neopentecostais. Inclusive a gente teve uma briga gospel no início dessa questão toda, que foi entre o Silas Malafaia e a Valadão, né? Eles discutindo sobre ter ou não culto, né? E a Natália traz muito bem esse ponto, né? De que é extremamente complexo. Qualquer lugar que tenha grande aglomeração de pessoas pode ter uma contaminação. Vai ter grande contaminação de idosos, vai ter grande contaminação de adultos, vai ter grande contaminação de crianças, vai ter contaminação de jovens, e todos esses grupos sociais podem morrer. É só a gente ver notícia aí de todo dia que tem jovem morrendo, que tem bebê recém-nascido morrendo, que tem criança morrendo. Reforçando inclusive a importância do lockdown horizontal, de que todo mundo, pelo menos aí pelas próximas semanas, continue evitando contato com pessoa que não seja da própria casa. Que só saia de casa para fazer compra que seja muito necessária mesmo. Que aqueles e aquelas que não podem, né, de fato, ficar em casa, né, que eles saiam, mas tenham os cuidados todos. Se puder estar sempre com álcool gel para poder fazer a utilização, para estar sempre lavando as mãos e tudo mais. Aqui, Roberto. Justiça acaba de proibir a abertura de igrejas lotéricas. Pois é. Porque saiu essa liberação do Bolsonaro de que igrejas lotéricas poderiam ficar abertas. Porque igrejas, as pessoas estão protegidas pela espiritualidade. E 2, porque lotéricas têm vidro, e no vidro, segundo o presidente Jair Bolsonaro, por conta do vidro blindadão, o vírus não vai passar. Gente, é muito infantil a forma como é colocada as coisas pelo presidente, assim. E quem gosta de estudar essas estratégias narrativas até arrepia quando vê isso, né? Mas ainda bem assim, que a justiça decretou que caiu, né, essa liberação do Bolsonaro. Porque as igrejas neopentecostais, principalmente, elas estavam insistindo em fazer culto. E não sei se todo mundo sabe, mas lá na Coreia do Sul, que inclusive é exemplar em relação aos cuidados em relação ao coronavírus, lá na Coreia do Sul, a contaminação começou por conta de um culto religioso. Uma seita que tinha cerca de 215 mil pessoas, encontros constantes, começou a contaminação por ali. As pessoas são muito próximas, né? As pessoas são muito próximas em cultos religiosos. E isso é extremamente perigoso. Está sendo exemplar assim, a atuação. Também eu falo muito, né, em relação muito da Igreja Católica também. Que o Papa, ele falando, né, buscando sempre falar da necessidade de que nas outras localidades, fora a Itália, também haja a maior prevenção possível. Aqui em Belo Horizonte, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte, na realidade a CNBB como um todo, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mandou suspender as missas, e em alguns contextos, inclusive, estão disponibilizando a igrejas, se for necessário, ter hospital de campanhas, né?
E é muito importante que tenha esse direcionamento de lideranças religiosas. Não só pela questão da aglomeração, mas também porque essas pessoas, as lideranças religiosas, elas têm um poder de autoridade e legitimidade muito grande. Você pode utilizar a Bíblia tanto para... A Bíblia, por exemplo, né, como uma das confissões religiosas possíveis, você pode utilizar a Bíblia tanto para falar que é necessário o recolhimento, ou você pode buscar utilizar a Bíblia para falar que tem que ter recolhimento de qualquer maneira. Assim. Isso vai muito da liderança religiosa e do destino com que ela quer colocar a sua fala, e o destino que ela coloca a fala dela é o destino que pode ser da vida de várias e vários fiéis, de milhares e milhares de pessoas. E aqui, Consola Saraiva, as famílias são dinâmicas. O que a população sabe de família é em sua maioria um equívoco. Por isso falar fé, fome é complexo. Visitei famílias durante anos e vilas, favelas e mesmo casas localizadas. É fundamental a gente saber dessa pluralidade dos lares brasileiros e saber que a pobreza e a vulnerabilidade estão concentradas ali. A Dani coloca aqui, DMT Civo. É momento de quebra de paradigmas. A lógica de justificarmos as ações a partir do ponto de vista da economia foi colocada em crise junto à pandemia. Momento de repensar essa ideologia. Novamente, eu trago essa ideia de que a gente vive numa sociedade capitalista e lembrando de uma ordem internacional liberal. Que existem as coisas que são contempladas, existem as coisas que não são. E eu repito também o exemplo de Belo Horizonte. A menor parte de Belo Horizonte está localizada nos contornos em que Belo Horizonte foi determinado para ter, que foi o contorno da Avenida do Contorno. A maior parte dali vai sofrer cada vez mais com problemas de saneamento, vai sofrer cada vez mais com déficit habitacional, vai sofrer cada vez mais com a não concentração de riqueza, com a não distribuição da riqueza. É necessário a gente ter essa quebra de paradigma. É necessário que a gente coloque em pautas coisas que nunca foram colocadas em pautas. É necessário que a gente consiga olhar para as comunidades, para as favelas, com um olhar que a gente deveria ter desde sempre, da preocupação, da insegurança que aquelas pessoas vivem. É necessário a gente pautar a questão da insegurança alimentar que assola o Brasil como um todo também. Das crianças que só conseguem ter sua alimentação através da escola. Tudo isso que a gente consegue deixar em stand-by, né, que a gente consegue não colocar como uma agenda prioritária, a gente teve que colocar como agenda prioritária agora. E é fundamental ter políticas que consigam tomar conta disso tudo. É fundamental que a gente consiga ter políticas que consigam promover a proteção básica da melhor maneira possível. É fundamental que a gente consiga promover políticas que conheçam o que é o Brasil. Que conheça de fato o que são as evidências científicas. Que saibam pautar que vida é mais importante que economia. Que saiba pautar que existe de fato, a partir dos governos, a partir dos governantes, a possibilidade de deixar viver ou de deixar morrer. Que a partir de um pronunciamento governamental a gente pode ter consequências drásticas para a maior parte da população brasileira. E o Garbeiro coloca, João, você tem um posicionamento de como o Brasil sairá dessa crise, uma vez que o vírus não será extinto, apenas controlado. Qual será o momento de voltar à normalidade? Em relação a isso, cada vez surge mais pesquisa, né? E eu acho que é fundamental a gente ver, né, como o pronunciamento do Bolsonaro tocou as nossas vidas. E passou a pautar muito também da forma como a gente está lendo a realidade. Eu postei uns vídeos na semana passada falando sobre o fenômeno que existe, acontece com a gente, que é ser humano, que é a cegueira pela nossa mudança de crenças. Que crenças novas são simplesmente colocadas na nossa cabeça e a gente não consegue perceber que a gente mudou. Para a maior parte de nós, a nossa visão em relação ao coronavírus, a urgência de se tratar em relação a ele,
diminuiu da semana passada para cá. Pelo posicionamento do presidente, pela questão de como os dados estão sendo lidos, pela questão de como a saúde pública está colocando esses dados, pelo número de testes que estão sendo feitos, pela subnotificação que às vezes não é relatada, a nossa urgência diminui. Nossa urgência diminui muito, assim. E semana passada a gente estava colocando, gente, o foco do coronavírus no Brasil não vai ser nem em março, vai ser em abril. O foco do coronavírus no Brasil será em abril. Então a gente tem que ficar atento para isso. A gente vai estar começando agora a ver o impacto do isolamento horizontal que a gente está fazendo. O ruim é que não existe tanto esse controle, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê o impacto do isolamento horizontal, a gente tem ciência de que possa existir uma subnotificação muito grande a partir de testes que talvez não estejam sendo feitos. Aí a gente não tem um grupo, a gente não consegue controlar tanto, não está sendo uma variável só que vai oscilar nesse meio tempo. Mas o isolamento horizontal está sendo recomendado pela OMS todos, né? O Tedros, né, que é o representante, né, da OMS, ele fala muito sobre isso, sobre a necessidade de se isolar, de se tomar medidas de isolamento, sempre proporcionais em relação a cada país, sempre proporcionais em relação ao contexto de vulnerabilidade de cada país. Porque é aquilo, a África com seus 53 países tem muito menos casos que a Europa. Só que se chegar na África subsaariana, que como a gente conversou no início da live, 63% das pessoas não têm as condições básicas de higiene para lavar as mãos, qual que vai ser esse impacto? A gente não tem que esperar que o desastre aconteça para que a gente tome atitudes em relação ao desastre. E isso são posicionamentos políticos que a gente tem que tomar em cima disso. E é por isso que a gente compartilhar nas redes sociais é sempre importante. Parece que não, mas é sempre importante. É por isso que a gente está, às vezes, até fazendo um panelaço é importante. Qualquer alarde nesse momento é importante. A gente estimular esse isolamento horizontal. Porque as pessoas vão baixar o senso de urgência. E quando as pessoas baixam o senso de urgência e vem pronunciamentos governamentais fazendo com que esse senso de urgência abaixe cada vez mais, se torna perigoso. A gente pode abrir espaço para o isolamento vertical, e abrindo espaço para o isolamento vertical, a gente abre espaço para a contaminação, e considerando o vírus que a gente tem, contaminou, não tem tempo de recuperar. A verdade é essa, não tem tempo de recuperar. E a Itália e a Europa estão mostrando isso todos os dias. Os Estados Unidos estão mostrando isso todos os dias. Marcelina, essa crise será a oportunidade para criarmos uma outra ordem para a vida da humanidade. Temos que lutar para não perdermos essa oportunidade. É uma outra ordem mesmo. O Ulrich Beck, quando ele está lá falando que existem as coisas que são os riscos da sociedade, ele fala que quando a gente chega nesses momentos, a gente vai passar pelo momento da modernidade reflexiva, que é de fato quando a sociedade que a gente vive, ou seja, nós mesmos, vamos passar a refletir sobre as nossas próprias condutas. E quando a gente passa a refletir sobre nossas próprias condutas, a gente vai ter que reinventar a nossa forma de existir. Vai ter que reinventar a nossa forma de fazer. E seja fazer economia, e seja fazer política. A gente tem que reinventar a nossa forma de ser e a nossa forma de fazer. A Nath colocou que é analista internacional, inclusive ela trabalha até com na embaixada da Índia, né? João, você acha que o Bolsonaro está tentando usar o Covid-19 como oportunidade para intriga partidária, pensando na discussão com o Dória? Eu falei disso mais cedo, eu toquei nesse ponto. Eu toquei nesse ponto de que está sendo uma oportunidade para intriga partidária para todo lado, tanto o Dória utilizando, tanto também o Calil utilizando, e os alinhamentos sendo feitos, assim. E John Hopkins, 100.657 confirmados. Aqui, Adriana, convide seus amigos para ajudar a disseminar informações confiáveis com evidências científicas do caos da transformação, assim. Noelle, hoje 924 mortes na Itália. Lívia Horta, na sua opinião, o que essa situação nos ensina? Gente, muita informação, essa interação está sendo muito importante. Muito importante mesmo, obrigado. Acho que nos ensina exatamente isso que o Ulrich Beck também nos alertava lá
nos anos 80, 90. A nossa sociedade precisa se reinventar. E a gente está se reinventando, tendo que lidar com nós mesmos e com nossos silêncios, ficando em casa. Fazendo a gente se conectar de maneiras diferentes com as pessoas da nossa própria casa, se a gente mora sozinho com a gente mesmo. Fazendo com que a gente reinvente o nosso modo de vida. Fazer com que a gente contemple novas formas de se cuidar em relação a políticas públicas. Vai fazer a gente reinverter a nossa ordem de agenda política prioritária. Vai fazer a gente olhar para aquele desalentado, para aquele pobre, para aquele marginalizado, para aqueles que não têm condições, para o para pessoa em situação de rua. Que a gente olhe para essas pessoas com o olhar que deveria ser, que é o olhar da urgência, que é o olhar de que ali reside uma vulnerabilidade muito grande que passou a ser despercebida aos nossos olhos. Hannah Arendt, quando ela vai falar lá do contexto do nazismo, ela fala que os burocratas alemães e a sociedade passaram a vivenciar um momento da banalidade do mal, em que o nazismo ele praticava tanto mal, só que era tão cotidiano, era tão corriqueiro, que a sociedade passou a banalizar aquele mal. A gente passou a banalizar a pobreza. A gente passou a banalizar a vulnerabilidade social. A gente passou a banalizar a desigualdade social. A gente passou a banalizar também a nossa falta de encontro com a gente mesmo. A gente passou a banalizar os nossos maus hábitos. A gente passou a banalizar nossas relações familiares, nossas relações afetivas. A gente banalizou muita coisa. E é isso. Esse processo de reinvenção de nós mesmos. Esse processo de olhar pra gente de maneira diferente. Esse processo de olhar a política de maneira diferente. De olhar sobre os nossos políticos. De olhar, inclusive, sobre a dependência dessas coisas todas do nosso poder, do que a gente pode fazer ou não. E é isso, assim. Já vou finalizando, porque o Instagram vai finalizar a live. Porque 1 hora o Instagram vai finalizar a live. E é isso. Vamos buscar se manifestar, vamos buscar disseminar informações científicas, vamos buscar compartilhar mais notícias, vamos buscar encher o grupo do WhatsApp com notícias pertinentes. E talvez eu faça mais lives também, buscando compartilhar e falar de cada um desses assuntos com mais calma, buscar trazer gente competente para falar sobre os assuntos, porque eu conheço muita gente competente e muitas delas estão aqui. Neuma Soares traz que os invisíveis estão sofrendo. Vamos buscar fazer esse isolamento horizontal o máximo possível, tomar os nossos próprios cuidados, cuidar dos nossos. De verdade. A gente tocou vários pontos políticos, nem tocou no ponto do federalismo, né, do Brasil, que o Brasil sempre foi muito centralizado no poder presidencial, mas é uma realidade federativa, ou seja, os governos estão tomando cada vez mais a liberdade e a autonomia de poder tomar as próprias decisões. Então vamos manter esses nossos cuidados, vamos manter tudo isso que a gente pode, vamos cuidando dos nossos nesse processo todo. Agradeço muito a atenção, valeu demais, valeu mesmo, e vamos continuar compartilhando as coisas boas. E eu vou buscar fazer mais encontros como esse, assim, pra gente disseminar conhecimento. Um abração, valeu!